Estou aqui hoje assumindo o lugar da doutora Andreia. Eu sou a Luciana Holtz, eu sou psicóloga, psico-oncologista, especialista em bioética, fundadora e presidente do Oncoguia. É com uma enorme honra que eu estou aqui neste podcast da doutora Andreia, agora assumindo esse lugar de te entrevistar, Andreia. Então, para quem ainda não te conhece, quem é a doutora Andreia? Bom, a Andréia é uma médica nutróloga, né, que trabalha tanto com obesidade como com câncer, né? Eu faço parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e também faço parte, aí sou a responsável pelo Comitê Multiprofissional da Sociedade Brasileira de Oncologia, nosso primeiro comitê, primeiro ano. Eu já tô quase louca querendo começar por aí, tá? Mas eu não vou começar por aí. Tá bom. Adorei essa novidade. Andréia, acho que assim, você fala aqui, né, sobre ciência, sobre nutrição, e acho que quando a gente junta essas duas coisas, eu acho que talvez seja o assunto que mais tem fake news, né? Justamente pela falta de Sim. ciência e o quanto isso confunde. Todo mundo tem uma receitinha de suco, né, de chá, de não sei, né? Sempre tem uma receita milagrosa de preferência e que vai curar o câncer de preferência, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre, obviamente, o perigo disso e como é que o paciente pode se proteger, sabe? Pensando no que a gente está falando aqui, que é a importância de uma informação. Se eu estou tendo acesso a uma informação, que ela seja de extrema qualidade, e qualidade aqui significa ter evidência científica, sabe? Vamos falar um pouco disso, queria aprender com você. Bom, então acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, o que é evidência científica, Boa. né? Então, assim, quando a gente fala de evidência científica, não é uma experiência minha. Então, eu escuto muitas, às vezes, profissionais, então vamos entender também, nem todo profissional tem embasamento científico, né? Então, assim, eu escuto muitos profissionais falar assim, não, mas isso é isso. Aí você vai ver, isso, é a experiência dele no consultório, mas isso não quer dizer que Serve para toda a todo mundo. população vai ser influenciada por isso, né? É algo enviesado, é o que ele acha. Talvez aquele paciente que não funcionou aquilo que ele está falando foi embora, né? Foi para outro, porque se não funciona, ele vai procurar outro profissional. Então, quando eu faço um estudo científico, é algo que vai fazer todas as possibilidades, se realmente aquela remédio ou aquele alimento funciona para a maioria das pessoas. E se o que funcionou mesmo foi aquilo, foi aquela substância. É. Porque a hora que eu estou mexendo lá, fazendo uma pesquisa, tem tantos fatores influenciando. Será que foi aquilo? Então, a pesquisa vai fazer tudo isso através de método estatístico, através de método de pesquisa. Por exemplo, se eu vou estudar uma droga nova, eu vou ter que fazer estudos de vários anos para ver se isso realmente funciona, para ver se começo às vezes com modelo animal ou com modelo de laboratório, depois que eu vou passar para as pessoas, se não traz consequências, se não leva a aumento de morte, se realmente aquilo não tem um efeito placebo, que a gente pode até falar depois o que que é efeito placebo. Então, assim, eu vou ter que fazer um estudo. E não é um estudo único, são vários estudos, vários pesquisadores envolvidos, chegando à mesma conclusão. Então, às vezes a gente vê um estudo super bonito que só aquela pessoa conseguiu fazer. Você não consegue reproduzir aquilo, não funciona. Todos os outros do mundo pesquisam aquilo e não funciona. Quer dizer, alguma coisa teve de errado nesse estudo. Então, é algo que dá muito trabalho. Então, não pode ser, quando eu falo, não pode ser baseado só num artigo, tem que ser vários estudos, tem que ter várias pessoas envolvidas, vários centros envolvidos e que funciona igual para todo mundo. Então, com isso, eu sei se aquilo funciona. Uma grande dificuldade que a gente tem com nutrição, qual é? Né? Quando eu tenho uma medicação, eu vou dar essa medicação para a pessoa, eu vou ter que ter certeza que ela está tomando aquela medicação. O alimento, às vezes, é difícil, porque você não vai trancar uma pessoa para tomar um chá, por exemplo. Né? Então, vou depender que ela tome isso em casa. E como que eu vou isolar esse chá e dizer que foi esse chá que funcionou? Ou essa fruta, né? Ou essa verdura. Então, a pesquisa em nutrição é sempre mais complicada de se fazer. Né? Mas existe, né? Tem coisas que a gente sabe que são consensos, que funcionam. E uma coisa que as pessoas acham muitas vezes é que um alimento, ou um chá, ou um fitoterápico não vão fazer mal. Só que às vezes eles têm uma interação com o tratamento que vai prejudicar o tratamento.
E muitas vezes você não fala. Eu sempre falo isso com os oncologistas. Às vezes, se ele não perguntar, alguém da equipe multi tem que perguntar se a pessoa está fazendo uso de algum chá, de alguma erva, porque às vezes a pessoa não fala, né? E aquilo está impactando, né, em toda a tratamento. Então, tem um caso prático, né? A gente estava com um garoto fazendo transplante de medula óssea e esse garoto vomitava o tempo todo. Foi testado todas as medicações aí para conter esse vômito e nada continha. Tava a gente assim, mas o que está acontecendo, né? E aí ele apareceu com uma infecção, que era uma infecção ligada a cactos. E aí a pessoa que fez a análise falou assim, não, gente, ele está ingerindo alguma coisa ligada a cacto. Gente. E a gente fala assim, não, mas não tá, a gente já perguntou e tal, não sei o quê. E eu lembro que ele subiu, em 5 minutos, ele descobriu que a mãe estava dando babosa dessa criança, né, dentro do transplante. A gente não sabia, mas já tinha sido perguntado. E aí gerou até, além dele vomitar muito, gerou uma infecção. Mas ela não queria fazer aquilo por mal, mas ela estava fazendo baseada que a babosa ia curar, né, essa criança. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, pensando um pouco nisso, né, nessa rotina de... Eu fico pensando sempre assim, né, Andréia? Não é todo mundo que tem uma nutri, né, para chamar de sua. Como é que você... Acho que assim, tem alguma orientação mínima? Vou pensar aqui para um paciente com câncer, né, de cuidados que ele tem que ter com a alimentação, por exemplo? Então, acho que é sempre importante, né? O paciente do câncer, eu acho que ele é um paciente privilegiado, porque ele sempre tem, mesmo no SUS, uma equipe multi para tratá-lo. Tá. Né? Então, primeira coisa, antes de começar qualquer coisa, né, mudar a dieta ou comprar algum chá, alguma erva, alguma fruta, alguma coisa assim, ele tem que perguntar para alguém dessa equipe se ele pode usar isso e se tem evidência científica. Né? Porque as pessoas vão querer ajudar, vão falar para ele. A gente teve a época do chá de folha de graviola, né? Que sumiu, né? Some porque não funciona, né? Então, aquela coisa assim, né? Então, todo mundo estava tomando o chá da folha da graviola. Então, as pessoas querem te ajudar e vão te oferecendo coisas. Mas antes de usar, mesmo sendo alguma coisa natural, você tem que perguntar. Porque pode não te ajudar, pode até te prejudicar. A babosa, ela é extremamente irritante para o trato gastrointestinal, então é muito comum as pessoas usarem a babosa e vomitarem muito, né? Até tem um estudo científico que fala de pessoas que morreram com o uso da babosa. A pessoa que usa babosa usa como, Andréia? Faz chá? Faz chá, às vezes ela come Porque aquilo. tem aquela gosminha ali, tem né? nos Estados Unidos, tem uma pessoa que fez uma infusão endovenosa de babosa e ela morreu. Meu Deus! Né? Então, isso pode acontecer. Então, tem isso, é prejudicial. Então, realmente, o ideal é você perguntar para algum profissional de saúde. Se você não tiver ninguém naquela hora e você estiver desesperado querendo usar aquilo, entrar em algum serviço de saúde, que hoje tem site, tem mídia, você vai conseguir, né? Mesmo com guias, você consegue perguntar se aquilo vai funcionar ou não. Sim, sim. E, de preferência, comprar coisas que tenham descrições. Porque aí você tem certeza do que tem lá. Então, eu tenho um paciente que estava comprando uma erva amazônica para o câncer, chegava num envelope na casa dele, né? Eu falava para ele, mas sem nada, assim, será que aquilo não está contaminado? Né? Você não sabe, né? Então, eu acho que hoje com a internet, com as mídias, você consegue entrar em contato com as pessoas. Eu lembro que antigamente, para você conversar com uma pessoa que escreveu um artigo científico, por exemplo, nos Estados Unidos, você ia ter que mandar uma carta para essa pessoa ou esperar o congresso anual para você ir lá tirar a sua dúvida. Hoje você manda um e-mail, ele te responde em 5 minutos. Né? Então, e facilitou muito. Então, você consegue... alguém. Mas pensando que você está falando da ervinha, né? Essa que vem aí no envelope. Mas e a que a gente pode ter no quintal? Porque também tem muito isso, né? Sei lá, desde a hortelã, erva cidreira, também pode ser perigoso. Não, a gente tem muita gente fazendo plantação de maconha, por exemplo, hoje, né? Então, eu estava tem um podcast falando disso, né? Super. Aquela planta da maconha que você planta na sua casa ou onde for, ela não tem o mesmo princípio ativo, né? De você usar o canabidiol. É uma outra coisa. Então, e aí usaram algum pesticida nisso, né? Como que tem alguma contaminação. Então, é completamente diferente. Então, assim, você pode ter na sua casa as ervas, mas falo a mesma coisa. Você estando doente, você tem que perguntar para alguém se você pode usar aquilo. Posso fazer um chá de capim-santo? Praticamente, o capim-santo não interage com nada, então você pode fazer. Mas pergunta para alguém. É melhor pecar pelo excesso.
E se a pessoa não souber a informação, eu sempre falo isso quando eu dou aula, né? Se você não souber, fale que você não sabe, que você vai pesquisar. É. Porque a gente hoje, o conhecimento é tão grande, principalmente disso, a gente não está preparado para isso, né? Será que a camomila faz mal? Às vezes você não tem, você está preocupado com a interação de remédio, né? O profissional de saúde tem isso. Então dá para você pesquisar e dar a informação correta. É muito melhor você falar que não sabe do que passar uma informação errada. Porque também tem uma produção de conhecimento muito rápida que você pode não estar conseguindo acompanhar, né? Exatamente. Completamente. Eu hoje atendo no meu consultório, né, os pacientes com o site de busca abertos. Porque tem coisas que eles veem, Vai lá né? e pesquisa, né? Essa semana uma paciente falou para mim que ela tá usando chá de quiabo. De quiabo. Não é chá, é uma água com quiabo que deixa lá de molho para curar o diabetes, né? Mas assim, é isso. Toda semana surge alguma coisa que você nunca ouviu falar. Andréia, bom, pedaço, ervas, né? Tomar Uhum. cuidado, alimentação, sucos, tal. E suplemento? Sim, então o suplemento, ele é uma estratégia que a gente usa muito para o paciente com câncer e outros pacientes, né, pensando em suprir alguma necessidade nutricional. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que tentar arrumar é a alimentação dessa pessoa. E de preferência, uma alimentação saudável, né? O que que é uma alimentação saudável? Fugir dos ultraprocessados, cozinhar mais em casa, tentar colocar verduras e frutas e legumes, né, na sua alimentação. Muita gente já chega falando: "Eu não como isso", né. Então E assim, dá para começar a colocar? lógico que dá. Qualquer E eu momento, sempre né? falo: "Você é adulto, É. então dá para você ter escolhas". E assim, num país como o nosso, que você tem uma variedade enorme, não é possível que você não goste de nada, né, é uma questão de Dá para procurar. descobrir um verdinho que vai descer, né? Às vezes a gente pode usar a estratégia que você faz com criança, né, você vai fazer uma comida e põe Esconde, lá né? Esconde, escondidinho, é. né, mas assim, é importante para criança os pais comerem também, Super, né, porque senão ele super. fala assim: "Ué, mas fala que é importante, eles não comem?". É. Então dá para você mudar, é difícil mudar hábito, porque às vezes você tem que mudar o hábito da família inteira, né, então é importante ter essa alimentação de qualidade. No caso do câncer, muitas vezes você não consegue comer uma quantidade suficiente, né, por uma série de coisas. Você tem menos fome, você tem mais saciedade, você tem alteração de paladar. Então, a gente pode usar o suplemento como um extra, mas não para substituir a refeição. Eu sempre falo isso para os pacientes. O ideal é que ele some, não que ele substitua a refeição. E qual o suplemento que eu vou usar? Eu tenho que ver, porque não é todo suplemento que eu posso usar, não é para todo paciente. Eu tenho que ver se ele Sim. não tem problema renal, se ele não tem problema hepático, Então também qual que é a minha tem um risco aí estratégia. de você entrar numa lojinha de suplemento e sair comprando, né? Sim, e uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também são os suplementos importados, né? O que que acontece? Muitas vezes suplementos que são recusados em outros países são desovados aqui. Então, às vezes está com a data de Nossa. validade vencida. Em outros países, às vezes, é permitido colocar hormônio ou alguma outra substância dentro do suplemento. Aqui não é. Então, a gente já viu, por exemplo, pessoas que começaram a ter problemas cardíacos que estavam com hormônio tiroidiano no suplemento. Na, a- Na descrição dos ingredientes traduzida para o português, não tinha o hormônio tiroidiano, porque não é proibido aqui no Brasil, então alguém esqueceu de colocar. Então, tudo isso você tem que ver. E aí descobriu como? Fazendo teste no produto? O que que acontece? Começou a ter esses problemas cardíacos, de gente até que infartou, e aí foram ver o que que tinha em comum e descobriram o suplemento. Aí alguém viu que em inglês tinha o hormônio Nossa. tiroidiano em doses altas, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que estar fiscalizado, ver se foi fiscalizado, ver data de validade, Uhum. né? Os produtos nacionais, a gente vai ter já um descritivo em português só, então às vezes é mais fácil, e aqui no Brasil não é permitido você colocar o hormônio no suplemento. Então tem muitas coisas. E a pessoa que está lá na loja de suplemento, ele quer vender. Então, às vezes, ele fala: "Ah, mas só isso, mas leva É. esse e tal". Então, segue a prescrição aí do profissional que te indicou, porque ele está pensando em realmente o que que é bom para você, né? Então, é importante, se ele prescreveu 6 colheres, tomar 6 colheres, porque às vezes eles vêm e eles falam: "Ah, eu tô com medo de tomar, só tomei 2". É. Então, tudo isso. Então, tem que discutir. A gente volta de novo. Você tem que discutir com a equipe para ver se aquilo funciona para você, né? Porque não é para todo mundo e a gente tem uma gama enorme no mercado. É uma boa estratégia? É, mas tem que ser bem usada. Não vou resistir de falar de obesidade com você. Tá bom. Eu acho que assim, né? Acho que tá explodindo, né? Sim, A gente sabe aí, infelizmente. infelizmente, e a gente já falou uma vez um pouco sobre isso, queria até ver se mudou ou não, mas essa questão mesmo do paciente com câncer obeso.
né? Eu lembro de você me falar muito da questão do quanto a gente precisa ter mais dados sobre isso. Como é que a gente tá? Tá melhorando, não tá? Tá um pouco mais definido o impacto disso no paciente? Se a gente já tem algum caminho de criação de protocolo? Eu acho que isso é muito preocupante. A gente tem os dados de 2035, uma projeção aí de 40% da população com obesidade. Já está se falando aí que em 2045 vai ser muito pior, talvez a gente alcance 50%. E a gente sabe que a obesidade tem uma ligação com câncer enorme. Então, assim, a maioria dos cânceres vão provocar uma perda de peso. Agora, o que que é importante as pessoas entenderem? Que eu perder peso pode ser benéfico, mas o quanto? A gente tem muito estudo em paciente com peso normal e desnutrido, pouco estudo com paciente que tem obesidade, mas a gente tem um consenso que o importante é você perder gordura e não massa muscular. Então, é muito. Eu já vi paciente falar: não, doutor, vai ser bom eu ficar sem comer, porque aí eu vou perder um peso, mas ele perdeu massa muscular. Sim. A gente tem cânceres que fazem você engordar. Então, câncer de mama com hormonioterapia engorda, cânceres neurológicos que eu acabo irradiando o centro de fome e saciedade, vão fazer você engordar. E alguns cânceres hematológicos você também faz essa irradiação cerebral, que também vão engordar. E aí, E é um engordar para ponto de ficar obeso? Sim, é o engordar. E aí, Ah. quando eu mexo em centro cerebral de fome e saciedade, é muito difícil você controlar esse ganho de peso. Tá. Quando eu mexo em hormônio, é muito difícil, né? Então, essa pessoa tem que ser tratada, porque quando eu engordo, eu prejudico aí minha resposta ao tratamento, eu tenho mais complicações. Então, a gente precisa ter um olhar melhor para a obesidade. Por outro lado, a gente está falando de ciência, né? Nas cadeiras, né, que ensinam os profissionais de saúde na faculdade, você tem pouquíssima obesidade. Não sou eu que estou falando, a gente tem vários artigos científicos falando disso. Então, o profissional de saúde sai sem saber falar, sem saber o que é obesidade, sem saber tratar, sem saber que é uma doença, né, dos riscos, e a nutrição a mesma coisa, a gente tem poucos assuntos, né, tirando quem faz, por exemplo, nutrição, faculdade de nutrição que vai ver só isso, os outros profissionais de saúde não sabem, e mesmo quem faz nutrição não sabe obesidade, né, porque isso não tem. Então, a gente precisa mudar toda uma estrutura de ensino dessas pessoas, porque a obesidade só está crescendo no mundo. Então, a gente precisa rever esses conceitos aí. Mas, infelizmente, ela está explodindo mesmo no mundo inteiro e no nosso país não é diferente. E o comitê da SBOC? Ah! Então, fala um pouco para mim aí. Você já tem planos para o comitê de multi? Então, na verdade, o Comitê Multi está começando agora, né? Eu falo que foi um projeto aí de 6 anos. Eu sou uma pessoa insistente. Nasceu. Insistente, né? Então, assim, eu sempre achei que era importante. É lógico, é uma sociedade de oncologia, né? Mas a oncologia, ela depende muito do profissional outro de saúde, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho em conjunto. Então, a ideia, a gente vai começar do zero, a gente precisa colocar coisas no site. A gente já tem o tema multiprofissional no Congresso Brasileiro de Oncologia, mas provavelmente para o ano que vem deve mudar a carinha, a gente deve ter um dia inteiro com vários profissionais discutindo isso. Então, é um trabalho que a gente vai começar, e a gente quer pôr isso lá para ter podcast, de trazer realmente o profissional de saúde que trabalha com oncologia para perto, né, do oncologista e de uma sociedade tão séria que é a SBOC. Então, eu só tenho a agradecer que eles colocaram, né, esse comitê. E diferente, por exemplo, da sociedade americana, que tem o comitê multiprofissional, mas que é muito voltado para a enfermagem, né? Não tem tantos outros profissionais. Então, o nosso vai ter profissionais diversos. A gente tem físio, a gente vai ter a farmácia, né, a psicologia, a nutrição, o oncologista junto, né? Eu acho que precisa falar de dor também. Então, são vários profissionais, mesmo médicos, que trabalham com câncer, mas não são oncologistas, são fundamentais. Então, né, falar da parte de geriatria, que é totalmente diferente. Então, Atividade física. Atividade física, né? A gente precisa, porque isso é essencial. Então, assim, são muitos profissionais que têm que ter um encontro e conversar com outros profissionais, que essa troca é fundamental. Né? Eu acho que o papel dos pacientes também é fundamental. Super. Porque muitas vezes a gente acha que o importante é aquilo, mas não é o importante para o paciente. Muitas vezes a gente acha que está arrasando com a nossa comunicação e a gente não está, porque eles não estão entendendo, né? E o entendimento faz você aderir mais ao tratamento. Então, é fundamental ter toda essa interação, porque isso só ajuda a nossa, né, objetivo final, que é o paciente.
Bom, adorei invadir aqui seu podcast. Você Foi tem uma honra você para tem mim. algum recado final? Eu acho que é isso, acho que a gente enfatizou muito isso da ciência, né? Por que que a ciência é importante? Por que que a gente tem todo esse trabalho e gasto fazendo É. pesquisa, que é para funcionar para a maioria das pessoas. Então, às vezes, uma coisa que funcionou para você foi uma coincidência, não é que vai funcionar para todo mundo, mas quando eu tenho a ciência envolvida, a gente tem todo esse desenvolvimento aí de novas drogas, de novos tratamentos, e por isso que hoje a gente conhece sobreviventes do câncer e antes a gente não conhecia. Muito bom, obrigada, Andréia. Enorme prazer. Obrigada a todos aí que nos ouviram, né? E qualquer dúvida, entrar em contato aí com o pessoal do Oncoguia, né? Ou entrar em contato comigo através das mídias do Dr. André Nutrologia.